Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos analisar esse Chevelle 1968 SS396 feito pela Ertl na escala 1:18. Então fique comigo até o final desse vídeo, nós vamos tirar esse carro da caixa. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, também de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo, deixar seu like e clicar no sino para as novidades. Então vamos tirá-lo da caixa e dar uma olhada melhor nos seus detalhes. É isso aí, então vamos lá. Chevelle SS de 68, como nós já vimos em vídeos anteriores, um modelo muito bonito feito pela Ertl, na escala 1:18. Neste modelo, neste caso, feito num azul metálico escuro, muito parecido com o azul safira dos Opalas de 88, por exemplo. Um azul muito bonito, que é bastante sóbrio e, dependendo de como a luz bate, dá para ver mais intensamente o efeito metálico dessa cor, que é realmente muito atraente. O vinil branco do carro ficou de muito bom gosto, os adornos cromados em volta e uma textura de vinil na pintura. Ficou bastante agradável, como a Ertl normalmente consegue fazer. Os cromados desse carro também são muito bons. As rodas são as rodas Rally da General Motors, que eram usadas nos anos 60. O carro no geral muito atraente. Essa é a nova carroceria do Chevelle para 1968, quando a linha da GM desses muscle cars muda completamente. Isso acontece com o Chevelle, com o Oldsmobile, com o Buick, com o Pontiac. Todos os carros, as divisões passaram a ter esse novo formato de carroceria, um desenho mais para o fastback. Essa carroceria continua com o mesmo desenho praticamente para 1969, com apenas alguns retoques, com as diferenças das lanternas, da grade, frisos e alguns acabamentos. Eu já comentei isso antes no vídeo de um outro modelo de Chevelle de 1969. Em 1970, apesar de se manter um formato básico da carroceria, alguns outros detalhes do modelo mudam também, passa a ser um novo carro. O carro é realmente muito bonito, é um muscle car bastante cobiçado do final dos anos 60, já começando a entrar na era dos anos 70, daqueles carros realmente de musculatura. E esse é um 396 e todo fã dos muscle cars da General Motors cultua. Essa miniatura feita pela Ertl é feita com muito boa qualidade, tem cromados bons, tem bons detalhes. Um aspecto negativo que esse carro tem é apenas não abrir a tampa traseira. Aliás, eu não sei por que o Chevelle 68 normalmente tem a tampa traseira fixa, só tendo a abertura nos modelos de 69. Não sei se coincidiu dos modelos 68 que eu tenho no acervo terem essa tampa fixa e alguns dos 69 terem a tampa que abre. Deve ser uma questão da linha de produto, porque afinal de contas essa carroceria não tem muita diferença da outra e a tampa inclusive é uma peça separada. Carro com as partes abertas, é realmente uma pena que não abra a tampa traseira, seria um detalhe bem agradável, inclusive porque a Ertl mostrou que consegue fazer isso em outras versões do Chevelle, pelo menos do modelo de 1969. É um carro bem atraente. O 68 é um Chevelle muito bonito mesmo, tem essas linhas que são bem elegantes. E no caso deste carro, o detalhe interessante é que ele tem a aparência de um carro pacato, mas o desempenho de um carro realmente agressivo. Esse carro realmente era um carro nervoso, o motor 396 dava um desempenho muito bom para ele, era um motor muito comum nos SS. E tinha 325 HP. A frente do Chevelle, que em 68 passa a ter uma frente totalmente nova, em 69 só muda a grade, que passa a ter um friso aqui no meio e uma malha um pouco diferente dessa. Essa grade é uma malha estampada no plástico, toda cromada. Um detalhe que ficaria muito bacana de fazer nessa grade seria escurecer as aberturas aqui com preto e daria realmente um aspecto mais realista para a grade. Mesmo assim, a malha dela está muito bem reproduzida. O logotipo SS 396 aqui na ponta da grade também ficou muito bom. Os faróis ficaram com realismo bom. As setas aqui embaixo também ficaram bem feitas, são pinturas na verdade no cromado, mas como o para-choque está muito bem estampado, os detalhes estão muito bem estampados, apesar de ser uma pintura não é nada que empobreça o carro, muito pelo contrário, o carro ficou bem agradável com isso. O motor aqui, nós podemos ver o coletor de admissão feito numa cor de alumínio, as tampas de válvula cromadas, assim como a tampa da panela do filtro de ar também cromada, e imitação aqui da abertura lateral dessa panela do filtro de ar. As dobradiças aqui são um pouco grossas, como é comum nos Ertl mais comuns, mais básicos, mas mesmo assim não chegam a ser nada muito grosseiro, nada que realmente desmereça a qualidade da miniatura. Lembrando, esse é um modelo mais básico, não é um modelo dos mais caros da Ertl, então não dá para realmente esperar dele
o mesmo nível de acabamento de um Authentics. Se fosse um Ertl Elite ou algo do tipo, aí nós poderíamos realmente exigir mais. Como é um modelo já antigo, de uma linha antiga e de uma linha básica, a proposta dele está bem cumprida nesse aspecto. Os cromados aqui têm muito boa qualidade, o para-choque tem muito boa qualidade, não tem rebarba, não tem nenhum tipo de marca de molde, nenhum tipo de defeito desse tipo. A Ertl nesse aspecto cuida bem do acabamento dos carros, pecando às vezes em alguns pequenos detalhes, como acontece muitas vezes nos modelos com pinturas que ficam com asperezas. No close aqui do cofre do motor, conseguimos ver um pouco melhor o coletor de admissão, as tampas de válvula, a bateria aqui no canto, com os terminais, uns cabos e só a mangueira do radiador. Não tem os cabos de vela nesse caso, desse motor, mas é algo também que dá para fazer. Mas no geral o cofre está bem feito. Aqui o servo-freio é algo também que pode ser detalhado com uma pintura. No geral está bem feito esse compartimento aqui. Inclusive o reservatório aqui no cantinho. São peças que podem ser detalhadas sem grandes problemas. Dentro do carro o painel dele feito com bons detalhes também, uma peça plástica, mas não tem grandes rebarbas, tem a parte dianteira aqui do painel, com alguns adesivos no local dos instrumentos, mesmo assim tem os baixos relevos, tem detalhes que foram bem reproduzidos, o rádio, a alavanca do câmbio, os pedais ali embaixo, é um carro de câmbio mecânico, como nós podemos perceber, né? O que era mais esperado de um SS, que era um carro para desempenho, volante de 3 raios, que é um volante muito bonito desse Chevelle, realmente cai muito bem com o carro. A dobradiça aqui é uma dobradiça simples, que é comum nos Ertl mais básicos, também em outros modelos mais básicos feitos pelos fabricantes neste padrão. Um detalhe aqui dos Ertl mais básicos é essa aleta aqui de fixação. Isso aqui é a fixação da carroceria com a parte de baixo do carro. É um detalhe que os Ertl mais caros costumam esconder com uma soleira, com alguns acabamentos. E algumas marcas como a Greenlight, por exemplo, fazem simplesmente uma pintura aqui na cor do carpete do interior para esconder isso. O carpete aqui é uma textura no plástico, é todo preto esse interior, todo plástico preto. Os assentos aqui que basculam, como é comum nesses modelos da Ertl. É um pouco duro, mas ele bascula. No geral, detalhes muito bem feitos. O painel da porta também está feito com um acabamento bom, não é nada muito sofisticado, mas também não é nada que seja matado, né? Os detalhes são do lado do passageiro, mais alguns detalhes, o console central com a alavanca do câmbio, o painel, essa tampa do porta-luvas é fixa, esses bancos também são fixos e o carpete é uma textura no plástico. Lembrando que esse é um modelo mais simples, então não dá para nós esperarmos dele um acabamento com detalhes do nível de um Authentics, por exemplo, de um Highway 61, um GMP ou coisa do tipo. Cada modelo na sua categoria. Então, dentro dessa categoria, tá bom. Mais uma olhada aqui no interior, o painel tem uma boa qualidade e a forração de teto é bem simplificada, uma peça estampada no plástico da mesma peça dos vidros. Então, não tem grandes detalhes, mas já é melhor do que alguns modelos da mesma categoria que não tem essa peça. A parte de baixo do carro, bem feita. A Ertl costuma fazer carros miniaturas bem feitas, com boa qualidade. E o que eu posso dizer com relação à boa qualidade? A peça do chassi normalmente é bem estampada, bem detalhada, então este molde desta peça reproduz o que acontece por baixo do carro, não é simplesmente uma chapa plástica sem detalhe nenhum, que acontece inclusive em marcas caras, como por exemplo o Boss, o Best of Show, que tem carros maravilhosos, mas que por baixo não tem detalhe nenhum. Os Greenlight Artisan também pecam bastante nesses detalhes. O Ertl, na sua linha mais básica, opta por fazer modelos mais simples, mas sem abrir mão da qualidade. Os escapes são reproduzidos na cor certa, os coletores aqui também, o motor está inclusive pintado naquela cor vermelha alaranjada da GM, não está simplesmente com cara de plástico, isso é um detalhe muito bom. O câmbio aqui feito em alumínio, o cardan feito em preto, esse cardan é fixo, a suspensão aqui é fixa, tanto na traseira quanto na dianteira. As rodas esterçam, os pneus e as rodas têm boa qualidade, os pneus também são bem detalhados. As linhas aqui do freio, a carroceria e chassi, né? Lembrando que esse carro é carroceria e chassi, aquela velha briga da GM com a Chrysler. E, no geral, um carro muito bem detalhado, muito bem feito. Não fica devendo nada para modelos até mais caros. É lógico que dentro da simplicidade foi um acabamento bem feito.
Um detalhe agradável também dessa base, que apesar de haver aqui os furos para fixar esse carro na base, os furos estão num local assim bem discreto, então não ficam aquelas coisas gigantescas que às vezes a gente consegue perceber em alguns modelos de miniaturas. Ficou bem resolvido esse carro de perfil, um perfil muito bacana mesmo. As linhas desse carro lembram um pouco as linhas dos nossos Opalas. É claro que houve inspiração nos Opalas desses carros. Cromados, a faixa preta aqui embaixo, que era típica do 68, quebra-vento que foi suprimido em 69. As linhas gerais desse carro são muito bonitas, o carro realmente é bastante atraente. 68 e 69 são 2 anos muito bacanas para o Chevelle. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele um 9,5. É um carro muito bacana, bonito realmente, dentro desse padrão da Ertl. Ele atende bem aos requisitos, ele cumpre bem com o prometido. Só não dou 10 por conta dele ter a tampa traseira fixa, mas mesmo assim é um belo exemplar e a gente não pode desprezar. E de quem gosta realmente dos muscle cars, né, não pode deixar de fora do acervo. É um carro bem bacana mesmo, tendo essa coleção de muscle cars da GM, final dos anos 60, começo dos anos 70. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de verificar sua inscrição, se inscrever também se não for inscrito. Deixe também seu like, seu comentário a respeito do carro, do vídeo. Também não se esqueça de acionar aquele sininho para as novidades. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.